Glória a Deus. Pega a sua Bíblia comigo. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir o quê, irmão? A palavra de Deus. É o ouvir pela palavra. E é essa palavra que nos fortalece. Entenda algo, irmão. Por que o inimigo não quer permitir com que você ouça a palavra? Você já viu que é uma guerra diária? Irmão, vem dizer para mim que você tem o tempo todo que você gosta de ler a Bíblia. É assim. Muitas vezes você sabe que precisa, mas não faz. Muitas vezes você entende que é necessário, mas não faz. Porque é uma guerra espiritual. Porque o inimigo sabe que se você estiver fortalecido, você vai vencer em muitas áreas da sua vida. E é o que a gente precisa. Precisa compreender que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu preciso consagrar minha vida, eu preciso matar minha carne para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque a palavra pode ser profética. Eu recebo a palavra profética. Eu recebo a palavra, mas muitas vezes, irmão, eu estou igual a Abraão. Abraão estava na tenda lá lamentando, em Gênesis capítulo 15, estava lá lamentando, e o Senhor falou com ele: Abraão, olha só, em Gênesis 12 eu falei com você e fiz uma promessa. Agora em Gênesis 15 você está de enfiado dentro da tenda, e você está esquecendo o que eu tenho para você. Aí ele falou: Senhor, o Senhor me prometeu um filho. Será que o meu herdeiro será esse Damasceno? Aí o Senhor vira para ele e diz: Abraão, sai da tenda, conta as estrelas e lembra do que eu tenho para a tua vida. Tem hora que Deus precisa ficar ativando, mostrando para nós o que Ele precisa fazer para trazer à memória as promessas dEle na nossa vida. E se tem uma coisa, irmão, nós seres humanos, nós somos pessoas fáceis de esquecer o que Deus faz sobre a nossa história. Muitas vezes a gente lembra da derrota, lembra dos fracassos, lembra das tristezas, lembra dos problemas, mas a gente esquece de olhar para trás e dizer: Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Deus tem sido fiel. Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido poderoso. Não é porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho, não está morto não. Eu só quero te lembrar, tem as estações. E nas estações da vida, pode ser que você está passando por um momento de inverno, mas o verão vai chegar. Eu vou liberar, o verão vai chegar. Vai chegar o verão, irmão. Vai chegar o verão, mas no verão também, se você ficar no sol demais, tem insolação. Então você também tem que tomar cuidado. Então Deus tira Abraão da tenda. E se está dentro da tenda, está dentro desse lugar, muitas vezes a gente olha só para a nossa incapacidade. Nós olhamos para nós e muitas vezes achamos que não somos capazes. E Deus diz: sai da tenda, conta as estrelas. Você vai ver, eu sou aquele que fez a promessa. Eu vou cumprir sobre a tua vida. Eu falei, eu vou cumprir. Agora a gente precisa constantemente, irmão. Por que é importante, numa quarta profética dessa, você tomar posição? Irmão, fale para mim se não é verdade. Tem hora que você dá vontade de ficar em casa ou não dá? Você cansa ou não cansa, irmão? Ou só eu? A gente cansa ou não cansa? Tem hora que você fala assim: não, cara, eu trabalhei o dia todo, foram tanto problema, atendendo tanta gente, falando tanta coisa, eu acho que eu vou ficar em casa. Aí você fala: não, vem cá, a minha carne cansou, mas o meu espírito tem sede. O meu espírito tem sede do Deus vivo. O meu espírito precisa ser alimentado. Porque, irmão, se a gente for viver só na carne, a gente só vai ver o vale e nunca vai ver o que Deus é capaz de fazer no vale de ossos secos. Por isso que Deus precisa dividir a nossa vida e encher o nosso espírito. Eu sempre falo aqui, todos os dias, no ringue da vida, você precisa entender. Quem já assistiu luta de MMA ou boxe aqui? Né? Teve até outro dia, meu filho estava me mostrando uma luta lá, que um outro rapaz lá desafiou o Popó, mesmo já mais idoso, né? Falou, um tal de Bambam, né? Foi lá e desafiou, e meu filho falou: papai, olha aqui a luta. O cara foi lá e desafiou, só que o outro tinha experiência, né, irmão? A diferença é essa, e o outro dizendo: não, eu vou desafiar. Irmão, demorou 36 segundos para ele ser nocauteado. Aí você fala assim: mas Popó, pastor, meu irmão. Mas deixa eu te falar, ele tem as técnicas e tem também a direção. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quando você aprende as habilidades do céu, não tem inferno que vai ficar de pé na tua frente. Eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai te dar capacidade hoje para você nocautear o teu inimigo. O teu inimigo vai para o chão hoje. O teu inimigo vai para o chão hoje.
Eu quero lhe dizer, Deus está te dando força. Ei, não fica olhando para o sistema humano, não. Olhe para Jesus e acredita que Ele vai fazer algo na tua vida. E você tem habilidade, você é guerreiro. Você é companheiro de Deus. E Deus está na tua vida. E se você é companheiro e guerreiro de Deus, eu quero lhe dizer, pastor, eu estou meio fraquinho. Pastor, não estou muito bom, não. Ei, irmão, diga o fraco. Eu sou forte. Deus vai te dar força hoje. Deus vai te dar ânimo hoje. Deus vai te capacitar hoje. Você crê nisso? Diga aleluia. Pega a sua Bíblia comigo, pode ficar sentado. A gente já guerreou aqui um pouco, daqui a pouco nós vamos orar mais. A gente precisa orar, porque, meu irmão, a oração é a chave do nosso milagre. Quando você ora, você fala com Deus, mas você também precisa escutar Deus. Tem gente que só fala, ele nunca escuta Deus. Você já parou assim para ficar dentro do carro e botar um louvor e só ficar só orando, ó? Não é meditando não, é igual fazer yoga não, né? Mas você precisa falar, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, ministra sobre a minha vida. Eu quero te ouvir, porque tem hora que a gente só está precisando ouvir a Deus. Porque a gente fala muito, olha Deus, eu quero. E Deus está dizendo, filha, que hora que eu vou falar? Filho, que hora que eu vou falar? Porque a gente só fala. E Deus está dizendo, deixa eu falar também, porque aí eu vou te dar a direção. Vamos lá, Lucas capítulo 1, Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas. Depois de Marcos e antes de João. Lucas capítulo 1. Capítulo 1 vem antes do 2. Verso de número 5. Vamos falar a história aí de um homem que estava meio velhinho, né, avançado em idade. Mas o interessante é que Deus, Ele sabe como trabalha. Ele sabe, irmão. E a gente olha, o tema que eu coloquei hoje foi até assim, ó, parece que eu fui esquecido. Não é? A fé não mede circunstâncias. O nosso tema. Mas o que acontece? Tem hora que a gente está na linha de milagres, e a gente olha e parece que a gente foi esquecido. E a gente acha que Deus erra, ou que Deus perdeu o time do milagre. E olha o que vai dizer esse texto. Nós vamos ler do 1 ao 12, depois do 18 ao 24, tá bom? Nesse mesmo texto aqui eu quero compartilhar com vocês duas situações, duas perguntas chaves. Uma que Zacarias faz e outra que Maria faz. Porque tudo vai à conotação daquilo que você pergunta ou daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Mas olha o que vai dizer assim o texto, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era dos filhos de Arão, ou seja, a mulher também era filho de sacerdotes, e o seu nome era Isabel. Verso de número 6. E eram ambos justos, presta atenção, eram ambos justos, não é crente, evangélico. Eles eram justos. Justos é que pratica justiça. Então olha só, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Dois problemas, estéril e avançado em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ou seja, chegou o dia dele assumir, ir lá no templo, oferecer o sacrifício, estar nesse momento. No dia que ele foi no templo, olha irmão, sempre Deus vai te surpreender quando você chega no templo. Sempre que você chegar no templo, vai ter milagre de Deus para a tua vida. Aí vai dizer o quê? Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Uau! E toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. O povo orando fora. E ele entrou, ofereceu o sacrifício. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto de pé, e à direita do altar. Veja, irmão, à direita do altar, estava ali posto em pé. O anjo lhe apareceu. Verso 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu
temor sobre ele. O que caiu sobre ele? Porque ele viu o quê? O anjo. Vamos lá para o verso de número 18. Verso de número 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Porque o anjo já fala logo que Isabel teria um filho. Mas olha a pergunta dele, presta atenção nessa pergunta. Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. Verso 19. E respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Uau! E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Verso 21. E o povo estava esperando a Zacarias, e a maravilhar-se de que tanto demoraste lá dentro do templo. Verso 22. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Eu fico vendo a cena, né, irmão? O povo tudo esperando algo, esperando receber uma revelação. O que Deus falou? O cara entra falando e sai mudo. E aí Zacarias, fala alguma coisa, irmão, o que você viu? Tem hora que Deus precisa nos calar, irmão, diante daquele grande milagre que Ele vai fazer na nossa vida. Porque tem hora que você está no templo, mas nem você está crendo. Eu tenho batido nisso, porque tem hora que você vem para a igreja, você entra num propósito como esse, mas muitas vezes o anjo aparece, o anjo fala, o anjo desce, o anjo movimenta as águas, o anjo está falando com você, está dizendo que ele cuida de você, da sua casa, mas tem hora, irmão, que parece que é algo muito longe para nós. E aí Deus diz assim: então você também não vai ficar contando mais nada. Você não vai contar milagre enquanto eu não fizer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Porque se você não aprender a acreditar em quem eu sou sobre a tua vida, você não vai aprender a dar glória no meio das lutas. Então é melhor você ficar calado do que você ficar falando. Aí olha só, vamos lá. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para onde? Voltou para onde? Ei, vai ter milagre para a tua casa. Vai ter milagre para a tua vida. Verso 24. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, olha, depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, diga comigo, concebeu. Concebeu o que, gente? O que ela concebeu? Um filho. E ela era o que, gente? O marido, avançado em idade. E a mulher, avançada em idade. Eu quero só te perguntar uma coisa: o que impede Deus fazer um milagre na tua vida? A nossa falta de fé, a nossa incredulidade. Mas ela concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo, verso 25: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Assim fez o Senhor. Ei, eu queria que você pegasse uma caneta, um papel, ou se você tem no celular, marcasse aí com aquela corzinha que tem diferente. Por que isso, pastor? Eu quero liberar sobre a tua vida aqui hoje. Marque a data de hoje. Pega a caneta. Pega a caneta. Verso 25. Verso 25. Coloca a data de hoje. Que dia é hoje? 28/2/2020. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque você não vai só lembrar do dia que o anjo falou, mas você vai lembrar do dia que Deus determinou o milagre sobre a tua vida.
E eu, como anjo do Senhor, quero dizer, Deus está abrindo madre, Deus está abrindo a sua terra hoje, Deus está colocando a sua terra, tirando a esterilidade. Não é só um filho físico que eu estou dizendo, não. Eu estou falando, Deus está fazendo gerar em você o que Ele precisa fazer na tua vida para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero lhe dizer, você vai testemunhar daquilo que Deus está dizendo para você aqui hoje, porque a fidelidade de Deus é grande e o que Ele promete, Ele é fiel para cumprir sobre a tua vida. O que você precisa é entender que se Deus tiver que deixar você mudo, Ele vai deixar, mas Ele está dizendo para você, você precisa entender que no dia que chegar o teu milagre, você vai lembrar, ei, Ele me tirou do opróbrio, Ele me tirou da miséria, Ele me tirou da fraqueza, Ele me tirou da situação adversa da minha vida, foi quem fez, foi Ele se lembrou de mim, 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 Ele se lembrou de mim. Querido, você e eu não somos esquecidos. Nós temos um Deus que trabalha por nós. Agora entenda algo, querido. Havia cerca de 20 mil sacerdotes. Quantos? 20 mil sacerdotes ao redor de Jerusalém, na época do nascimento de João. 20 mil. E infelizmente muitos eram homens orgulhosos, intolerantes, insensíveis, indulgentes, egoístas e religiosos, porque era só religioso apenas nos assuntos que são externos e aprisionava a vida deles diante das pessoas. 20 mil, mas havia um que justamente fazia a diferença, e entre eles estava o velho chamado ali, irmão, Zacarias. Tem hora que a gente não entende que no meio de uma multidão, Deus é capaz de atender a um, por consequência a sua justiça e a sua lealdade e a sua obediência a Deus. Por isso a posição que melhor tem para mim e para você é quando nós somos obedientes e entendemos que eu não estou fazendo porque eu preciso, eu estou fazendo porque eu sou dependente de Deus. Eu estou fazendo porque eu sou obediente a Ele. Eu não venho para a igreja porque eu vim buscar uma bênção, eu vim para a igreja porque eu sou uma bênção. Eu vim para a igreja porque eu preciso entender que aquilo que Deus precisa fazer na minha vida vai acontecer. Eu preciso entender que a minha vida precisa caminhar diante do Senhor. A vida de Zacarias e Isabel era agradável a Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer, eles eram justos. Eles se importavam mais com o que Deus pensava deles do que o que as pessoas pensavam a respeito deles. Você precisa despreocupar e tirar essa preocupação da sua vida, se as pessoas estão achando algo ou não. O que é importante é quando alguém olha para você e vai dizer, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Gente, eu não sei vocês, mas é tão bom quando você convive com alguém que tem fé, que tem ânimo, alguém que não se entrega no meio das adversidades. Eu não sei se alguém conheceu aqui, eu conheci uma senhora em Ceilândia, chamada, irmã Luzia. Ela veio na época do apóstolo Doriel de Oliveira, quando ele saiu de Belo Horizonte, e ela pegou os filhos dela, direcionado por Deus, cega, e veio para Brasília, porque Deus havia dado uma visão para aquele homem, e ele veio para cá. E ela aqui veio, gente, sabe onde ela foi morar? Num galinheiro, com 3 filhos. E ela falou, Deus, se o Senhor me der para ela a casa, ela construiu um ponto de pregação lá. E eu falo, irmão, que eu fui gerado ali, não só eu, diversos pastores foram gerados através da vida dessa mulher de Deus. E ela, quando orava, ela não tinha os olhos físicos, ela era cega, mas ela tinha visão espiritual. Quando ela ia orar por você, você não tem noção o que Deus mostrava para aquela mulher. E ela varria o quintal, ela entrava para dentro, saía, e ninguém segurava na mão dela. E ela dizia, meu filho, vai acontecer isso, Deus está me dizendo isso. E eu falava, gente, como é que pode? As pessoas com as suas fragilidades, e a gente entender isso, e a gente não entende que tem pessoas justas, irmãos, pessoas leais, pessoas fiéis, que estão servindo a Deus. Quantos viram que aí tem aparecido uma senhorinha baixinha assim, que aparece, ela só vem com a Bíblia assim na mão? A missionária Hilda tem 85 anos. Estava no quartel e agora foi para São Paulo. Levaram ela para São Paulo. Mora lá na Ceilândia.
também, lá na 8 da Ceilândia Norte. Ela anda com aquela biblinha dela assim, ó. Mas 85 anos. Meu querido, ela toda sexta-feira tem 29 anos. 29 anos. Toda sexta-feira, ininterrupto. Ela entra para o porão da igreja dela, 6 horas da tarde. E só sai 6 da manhã. Aí você olha ela hoje, você vê depois de tanto tempo, agora que Deus foi dar ascensão a ela. Mas você está achando que Deus não sabe trabalhar? Você está achando que o teu Deus esqueceu de você? Você acha que Deus não sabe como fazer? Queridos, Zacarias poderia ter sido exonerado, divorciado de Isabel. Sabe por quê? Porque ela era estéril. Quando a mulher naquele tempo era estéril, o homem poderia pedir carta de divórcio. Mas ele amou a esposa, mesmo a esposa tendo problema, mesmo a esposa mostrando a fragilidade, e mesmo ele sendo sacerdote. O problema nosso é que nós queremos achar problema nas pessoas e não amá-las de verdade, nem fazer aquilo que Deus tem para com a nossa vida. Nós precisamos entender que o dia começou com muita emoção para Zacarias, e é por isso que foi a sua vez de ministrar diante do altar do Senhor. Eu fico imaginando, 20 mil, como é que era para entrar ali, qual era a escala, como é que era feito isso? E agora veja bem, aquele homem em oração, aquele homem buscando a Deus, sempre estava ali, mas tinha um dia para um homem entrar. Agora veja bem, você tem livre acesso ao Senhor. Ali era um sorteio, ali era uma forma, um critério que tinha para que aquele homem entrasse. Naquele dia que ele entra no templo, no dia que ele entra no templo, o anjo se manifesta a ele. A gente pensa assim, olha irmão, eu sempre falo, olha, quanto mais eu estou cansado, tem dia que você está moído, irmão, está igual cana quebrada. Tem dia que você olha e você fala assim, eu não tenho força. Mas você sabia que é aquele dia que mais Deus te usa? É aquele dia que mais Deus fala com você? É aquele dia que você se desafia a você mesmo. E você olha e diz assim, eu não vou. Por mim eu não iria, pelo meu corpo eu não iria. Mas você fala, eu não vou por mim, eu vou porque eu sou filho de Deus. E eu sei que Deus tem algo para me revelar naquele lugar. Eu sei que Deus vai falar comigo. Querido, você imagina se tivesse uma fila aqui. E você imagina se fosse então pelo menos igual aquele homem de 38 anos do tanque de Betesda. Quantos anos aquele homem estava lá? 38 anos, deixa eu lhe falar, o anjo descia quantas vezes por ano? Uma vez por ano. Tem gente que não tem paciência naquilo que Deus prometeu para a vida dele. Tem gente que não tem paciência em entender que Deus está num processo da tua vida. Eu já falei aqui outro dia, deixa eu te falar. Foram 120 anos para Noé construir a arca, mas foram 120 anos para Deus formar um Noé. Você precisa entender que esse processo de Deus na tua vida não é só um processo do milagre, é o processo da formação de Deus no seu ministério, no seu chamado. Porque quando Deus quiser, Deus vai te tirar da malhada e vai te botar na frente. Você precisa entender que para Deus fazer o que Ele tem para fazer, só depende de mim e de você. O de repente de Deus vem na nossa vida. Por isso de repente um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita no altar do incenso. Mas Isabel com sua esposa, que ele teria um filho, vai e fala, olha meu filho, a sua mulher vai ter um filho. Deixa eu lhe falar, ele foi lá oferecer incenso ou ele foi lá pedir bênção? Oi, ele foi lá oferecer incenso ou ele foi lá pedir bênção? Ele foi na obediência. Mas você está achando que quando você vem oferecer holocausto ao Senhor, vem oferecer louvores ao Senhor, Deus não sabe o que você precisa? Talvez você veio hoje aqui dizendo, pastor, eu vim aqui hoje, mas eu estou disposto a oferecer a minha adoração. Eu quero lhe... Deus não vai deixar você voltar de mãos vazias. Deus vai te surpreender esta noite. Eu quero declarar que antes do final desse culto, o anjo do Senhor vai continuar e ministrar o teu coração tudo aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua história, para que você acredite que é Ele quem faz sobre a tua vida. Por isso, Lucas capítulo 1, verso 13 vai dizer, mas o anjo o tranquilizou. Não tenhas medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Ei, uau, como é que foi que o anjo falou? Não tenhas medo, Zacarias, a sua oração
foi ouvida. Se eu fosse você, eu já olhava para 2 ou 3 pessoas aí, com um dedo de profeta, e já dizia: ei, a sua oração já foi ouvida. A sua oração está chegando a resposta já. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. O que Deus tem para fazer na tua vida vai acontecer. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Você precisa acreditar que a sua oração foi ouvida. Tem coisa, irmão, que a gente nem tem força. Tem hora que a gente ora até em espírito, porque a gente está orando. Agora você imagina, irmão, não há nada melhor quando Deus fala com você. Não há nada melhor quando alguém vem de lá e vem marchando. Eu não sei você, irmão, mas eu já tive experiências incríveis e tenho isso. Eu fico falando. Outro dia minha mãe falando algo, eu falei: mãe, é esse tipo de profecia que eu acredito, quando ninguém te conhece. E aí chega lá o vaso. É ou não é? A gente olha e diz assim: que doido. É doido mesmo, irmão. É para confundir tudo. E aí Deus vem e diz: ei, é assim, assim. Ei, a tua oração foi ouvida. E olha mais, se a tua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, terás um filho. Por que isso, pastor? Porque Deus não manda recado. Olha, Deus está mandando recado. Não, Deus está falando a palavra real. Ele chega, ele fala, não vai perguntar: você é casado, filho? Você é casada, filha? Você já teve filho? Não. Quando Deus chega, irmão, ele fala: ei, Isabel, tua mulher, terás um filho. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser para que algo seja, meu irmão, tremendo. Deus pode fazer coisas impossíveis. E foi exatamente isso que ele prometeu: fazer para Zacarias e Isabel algo que ninguém podia fazer. 2 problemas. Melhor 3, né? Porque o bichinho já era velho, a mulher já era velha, e ainda a mulher era estéril. Como é que vai acontecer alguma coisa? A gente ainda quer dar receita. Quem sabe se ela fizesse uma inseminação? Não tinha jeito. Meu querido, tem coisa na nossa vida que só tem um que pode fazer. Só tem um que tem resposta. Só tem um que já tem a palavra do milagre. Só tem um que tem o que você precisa. E eu quero liberar essa palavra para a tua vida como anjo do Senhor, aqui nesse altar agora, nesse momento. Eu quero dizer: a sua oração está sendo ouvida. A sua oração foi ouvida. O que Deus precisa fazer na tua vida, Ele vai fazer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Antes dele que ele tivesse a chance de organizar os seus pensamentos, deixou escapar. Lucas capítulo 1, verso 18. Como posso saber isso? Com que certeza? Pois o seu homem velho, a minha mulher é avançada em idade, e ela ainda era estéril. Ei, Deus está perguntando ou Deus já afirmou? Ei, Deus não está perguntando para você como que ele precisa fazer, não. Deus não está perguntando para você se você quer ou se você não quer, não. Deus está afirmando para você e para mim que Ele vai fazer. Deus não está perguntando para mim e para você se você, meu irmão, pode ou não pode, se você tem condições financeiras ou não tem, se você tem condições físicas ou não tem, se você tem dinheiro ou não tem. Ele manda te dizer: é Ele que vai fazer. E se Ele vai fazer, Ele vai entrar nesse lugar querendo você. E não: pastor, mas o meu sangue não é azul, mas é o sangue do céu, é o sangue carmesim, é o sangue do Filho da promessa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, querido. Zacarias era um homem de Deus, mas por ser homem, tinha fraquezas humanas. Deus entende uma fraqueza e vê como nós somos vacilantes. Querido, eu tenho certeza. Você sabe por que eu e você estamos aqui? Por quê, irmão? Que você está sentadinho nessa cadeira aí, plena quarta-feira, depois de um dia de calor desse. Diga comigo assim, ó: eu tenho promessas. Quantos já ouviram aqui sobre as promessas de Deus na sua vida? Você já ouviu? Hã? Você já ouviu? Lembra do que eu comecei aqui, quando eu comecei a falar? Eu falei de quem logo no início aqui, antes de ler a Bíblia? Abraão. Por que Abraão saiu da terra? Porque ele tinha promessas. Por que você está de pé? Porque você tem promessa. Por que o inimigo quer te destruir? Porque ele sabe que quando chegar no lugar da tua promessa,
grande vai ser o glória a Deus, grande vai ser o milagre de Deus na tua vida. Ei, eu fico imaginando a confusão que foi daquele povo, irmão, até no meio dos sacerdotes. Você deve ter pensado, o que essa mulher fez? Estéril, velha, o caba velho, e aparece a mulher grávida. Ei, sempre vai ter quem vai discutir sobre o teu milagre. Tem pessoas que não vão querer entender o que Deus vai fazer, vão ficar discutindo, será que é de Zacarias mesmo? Como é que essa mulher engravidou dessa idade sendo estéril? Ei, meu querido, para de ficar preocupado com o que os outros estão pensando e viva o que Deus tem para a tua vida. O que eu tenho para liberar para você aqui hoje é que a tua oração foi ouvida e o que Deus te prometeu vai acontecer sobre a tua vida. A oração sua está chegando como incenso suave diante de Deus. Mesmo os homens da palavra podem falhar também. Tem hora que a gente falha, irmão. Ontem eu estava ouvindo um amigo meu, o pastor André, que vai estar aqui dia 27, lá de Belo Horizonte. Ele falou, rapaz, fazendo uma live ontem, ele falando, ó, essa semana bateu um desânimo em mim, bateu uma fragilidade em mim. Eu pensei em parar. Você está achando que nós, como homens de Deus, quem canta, quem louva, quem prega, quem faz aqui, também tem hora que não dá vontade, irmão? Mas sabe quem nos sustenta? A palavra de Deus, as promessas do Senhor na nossa vida. Irmão, sabe de que eu vivo? Dessas promessas. É elas que ficam aqui no tempo todo no meu ouvido. Ó, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muitos lugares para você conhecer. Ainda tem muitas vidas para você ainda pregar o evangelho. Ainda tem muita coisa para você declarar. Tem muitas pessoas que você vai conhecer, se relacionar e o meu nome vai ser glorificado. Ainda tem muita coisa que vai acontecer nesse ministério e o nome do Senhor vai ser bendito. Ainda tem. Foi eu que te prometi, foi eu que te conheci, foi eu que te tirei daquele lugar, foi eu. Então você precisa entender que a sua oração foi ouvida. Então, queridos, Deus lhe deu um sinal, Lucas 1:20, mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento. Ei, deixa eu te perguntar, quem era ele? Discípulo? Ovelha? Quem era Zacarias, gente? Sacerdote. Quem era Zacarias? Tem hora, pastor, que bate a fragilidade, bate, irmão. Tem hora que a gente vê assim, né, pastor Jorge? A gente olha e fala, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa ainda? Tem coisa ainda para acontecer? Eu quero lhe dizer, pastor Jorge, a sua oração tem sido ouvida. Deus não vai deixar o Senhor desta forma. O que Ele tem para fazer na tua vida, Ele vai fazer. Está escrito, Ele sabe de tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus manda te dizer, erga a tua cabeça. Aos olhos parece você hoje, olha, tem hora que fala assim, meu Deus, ainda como? Ei, não pergunta como, só entenda que o anjo já veio e já está dando a resposta daquilo que o Senhor precisa para o nome dele ser glorificado. O que eu preciso é acreditar que o nome dele vai ser bendito sobre a minha vida, o nome dele vai ser bendito. Ei, olha só, no verso 20, por não ter isso, sua incapacidade de falar e ouvir foi a confirmação da palavra do Senhor e serviu para fortalecer a sua fé na promessa dele. Deus disse, você está duvidando? Então fica mudo. Imagina, irmão. Eu queria que alguns aqui ficassem. Porque tem uns que a gente vê que é tudo incrédulo, irmão. Está pregando, fala, sai daqui. Aí, pastor, mas o pastor falando lá, pastor falando, cheguei ali fora, a luta. Ué, irmão, você tem, eu também tenho. A diferença é como eu me lidou com ela. Porque quando ela chega, eu tenho que demonstrar para ela que eu em Cristo sou mais que vencedor. A luta vai chegar. Porque você já imaginou, irmão? Eu ia ver assim, o irmão chegou, e esse aí está com a promessa, mas não pode falar porque estava duvidando. Deus tem que pegar uns assim, irmão, porque muitas vezes tem uns que não acreditam mais. Essa semana eu combati 2 pessoas, gente, 2 pessoas crentes, que se diz crente, que quer escrever, que quer fazer, que quer dizer, que quer não sei o quê. Eu não acredito mais na igreja. Eu disse, é mesmo? É. Você não acredita? Não. Eu falei, minha filha, então deixa eu lhe falar uma coisa. Tu vai para que céu?
Não, mas os homens, os homens, tu também é mulher. E tu também não presta não. Ou tu está achando que tu é boazinha? Porque só não presta os outros? E a gente? Sabe por que a igreja tem isso, irmão? Porque tem gente que não é perfeito. E eu preciso entender que aqui o Senhor tem trabalhado em nós. E é nós que vai demonstrando também a nossa incapacidade. É fácil falar, Judas fez o que com Jesus? Traiu. Quem não trai? Muitas vezes você está dizendo, traiu por 30 moedas de prata, mas tem gente que trai por um copo de cerveja. Tem gente que é por uma noite num motel. Aí quer dizer de Judas. Tem gente que vem dizer, Tomé o quê? Ficou incrédulo. Ei, quantos estão na igreja? Vem, recebe a palavra, mas não acredita. O que tem de gente? É porque o Senhor não está na minha pele. Tem 55 anos que eu estou passando por isso. Aí fica igual a múmia. Só o couro e o osso, porque eu não acredito, irmão. Deixa eu te falar, eu não estou de pé porque, irmão, eu tenho que entender, eu tenho que ter fôlego, enxergar no meio das trevas, enxergar no meio das dificuldades, que quem faz e quem prometeu foi o Senhor. Eu não estou vindo ao templo, olha, era Zacarias sacerdote, hoje o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso. Ei, hoje não vai ter um milagre aqui. Eu quero lhe dizer, vai ter diversos milagres aqui. Vai ter diversas respostas de Deus para a sua vida aqui. Vai ter diversas respostas de Deus. Talvez você está dizendo aqui, e Deus está dizendo, ei, eu não vou deixar mudo você não. Eu vou deixar você falando para você testemunhar. Quem sou eu na sua vida? Queridos, essa concepção foi um milagre. Coisas impossíveis acontecem. E Deus é o mesmo hoje, como também sempre foi. Ele pode resolver nossos problemas e colocar essa história em sua palavra para provar isso e fortalecer a nossa fé. Você precisa entender, ouça a palavra de Deus novamente, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Você precisa entender, o teu Deus pode, o teu Deus age, obedeça-o, continue crendo, continue servindo, continue vindo para a igreja, continue adorando. Agora hoje, irmão, Deus não pode dar uma folguinha, Deus não pode dar um dinheirinho a mais, Deus não pode fazer nada diferente, que a pessoa faz o quê? Se acomoda. Irmão, tem uns que eles parecem que tem que viver na prova. Porque quando estava na prova, não perdia um culto, não perdia um momento de oração, não perdia um evangelismo, não perdia nada. Agora hoje a gente fica cheio de 9 horas, irmão. Não tinha carro, a gente ia para a igreja. Não tinha dinheiro, a gente arrumava carona. Hoje a gente tem carro, tem casa, tem roupa, tem bom perfume, tem companhia, tem gente, tem amigos, e a gente ainda fica botando desculpa. Aí Deus fica olhando dizendo assim, uau, já imaginou se com isso já está feliz, e já está botando desculpa? Imagine se eu der o que eu preciso dar para ela, para ele, para esse casal, para essa família. Se eu der, desvia. Então eu preciso entender, ei, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Por isso, a fé não era para você adquirir coisas. Olha, guarde isso, irmão. Escreva isso. A fé não é para você adquirir coisas, mas para você suportar as coisas. Você não precisa de fé para ter um carro, porque muitas vezes você trabalha e tem. O ímpio tem. É ou não é? Você não precisa de fé para ser curado. Você precisa acreditar que tem um Deus que pode te curar. Agora, o que você precisa? Você precisa de fé para suportar. Porque quando tiver a notícia, quando tiver a luta, você vai dizer, Deus, eu tenho fé, vai passar. Eu vou vencer. E o teu nome vai ser glorificado. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Me prova isso biblicamente, pastor. Quando passares pelas águas,
elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, elas não te queimará, nem chama algum arderá em você. Ei, irmão, nem o cheiro de fumaça. Se tem uma coisa que impregna em você, em mim, se chama fumaça. Quando você passa no lugar que tem fumaça, se tiver com a roupa ali, você pode passar cheiroso. Você já chega do outro lado fedendo. Agora imagina entrar dentro da fornalha. Fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. E Deus diz assim: ei, o que te prendia não prende mais. No meio do fogo eu vou te fazer passear. E você vai sair cantando o hino da vitória. O que o rei declarou quando aqueles 3 homens saíram da fornalha? Foi o Deus dele que ele queria que se prostrasse? Ou foi ele que se prostrou ao Deus dos 3 homens? Você precisa entender que existem pessoas que precisam acreditar no processo que você está passando. O processo que você está passando, tem gente que vai se render e reconhecer Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, porque ele vai entender que essa prova não vai te matar. Ei, eu já te fiz diversos funerais, eu nunca fui também em nenhum, aonde chegamos lá, pastor, morreu, o que foi? Prova. Estamos sepultando o irmão, a irmã, porque não aguentou a luta. Você já chegou em algum lugar assim? Não. Sabe por quê? Porque essa luta não é para te matar. Essa adversidade, esse problema é para te fazer chegar mais perto de Deus. Por isso, a presença de Deus você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. Pasmem, mas pois se você entender isso, a igreja pode ser cheia de poder e não precisa, e muitas vezes não tem a presença de Deus. Tem gente que dança no poder, tem gente que anda no poder, mas não conhece o Deus do poder. E a gente precisa entender, sabe o que Deus está querendo? Ter intimidade conosco. Zacarias estava dentro do lugar aonde era para ele entender quem era o Senhor, mas ele não conheceu ali na hora a voz do Senhor. É por isso que ele perguntou. E você precisa compreender, o anjo apareceu para Zacarias e disse: vou te dar um filho. Não acho, talvez. O anjo virou e disse: vou te dar o quê? Um filho. Zacarias perguntou para o anjo: como eu saberei isso? Agora vamos lá no verso 34. Nesse mesmo capítulo, o anjo também aparece a uma mulher. E o anjo também fala que ela iria ficar grávida. Agora, olha a diferença. As perguntas até se parecem, mas não tem nada a ver. Olha só, no verso 34, o anjo agora vai falar com Maria e vai dizer: você será mãe. Qual é a pergunta dela? Oi? Como eu saberei? Como eu vou saber disso? O que ela estava perguntando, gente? Oi? O que ela estava dizendo? Ela pergunta: como se fará isso? Os dois fizeram perguntas parecidas de como iria acontecer. A diferença é que Maria não estava duvidando. Ela só quis dizer: Senhor, estou dentro, eu acredito, conta comigo. Eu não estou entendendo, mas eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Ei, o que eu preciso que você entenda: não fique duvidando de onde vai vir, como vai vir. Só diga: Senhor, eu já tomei posse do que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu já tomei posse do que o Senhor vai realizar na minha história. Queridos, o problema é a incredulidade do povo que recebe a fala de Deus, ouve a palavra todo dia. Irmão, a gente vem para uma quarta profética dessa. Já era para a gente aqui estar voando muito mais alto, já era para grandes milagres estarem acontecendo, mas o problema é que a gente parece dentro de uma caixa e a gente não entende. Gente, o problema é a incredulidade. Mas veja que Deus continua falando. Olha o verso 6. Ambos eram justos e os olhos de Deus, obedecendo o modo irrepreensível. Todos nós precisamos entender os mandamentos e os preceitos do Senhor para a nossa vida. Deus não esquece dos que são justos e os honra. O que eu preciso ser, pastor? Justo. O que eu preciso praticar? Justiça. Pastor, mas ali rouba. Pastor, mas ali mente. Pastor, mas os crentes fazem isso. Eu não sou crente, eu sou justo. Pastor, mas ali. Ontem a advogada aqui da nossa igreja estava numa reunião. Ela falou: pastor, eu estou assustada, que eu fui na audiência, o que tinha de pastor
e crente mentindo. É assustador. Eu falei, eu tenho certeza que não era da Family Church. E ela está desviada. E eu olhei para ela e disse, minha filha, eu tenho certeza que no dia que você se posicionar, Deus está te chamando para você fazer a diferença. E Deus está te mostrando isso porque Deus sabe o seu coração e sabe o que é justo dentro de você. Porque quando você se posicionar, o nome do Senhor vai ser glorificado. E é por isso que a gente tem que fazer. E fazer a coisa certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então Deus não esquece dos que são justos e os honra. Ei, eu quero liberar algo sobre a tua vida, você recebe? Se você está sendo justo, a honra de Deus também está chegando para a tua vida. Ei, a honra de Deus está chegando para a tua vida, está chegando para a tua casa. Segunda coisa, ambos eram justos e aos olhos de Deus, obedecendo o modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Segunda coisa para encerrar, Deus não esquece dos filhos que o obedecem. Deus não esquece dos filhos que o obedecem. Irmão, se você está sendo obediente, se você está fazendo algo para o Senhor com amor, e você entende, porque ainda tem aqueles, irmão, eu lembro na minha juventude, gente, agora há pouco tempo, né? Tem pouco tempo, quando eu me converti, os meus amigos, gente, da época, da igreja, gente, da igreja, olha, tem ali um lugar que é aí um lugar, como assim, vamos lá, a gente, o jovem está indo, é um lugar que tem vinho, como é que é o nome? Adega. Uma adega, e nós jovens temos ido lá, termina o culto aqui, a gente termina, vai para lá, e Deus sempre me guardando. Eu lembro de quantas coisas me ofereceram no meio da caminhada, e eu rejeitei. Quantas coisas aconteceram. Namorei, casei, sem tocar na minha esposa, porque a gente precisa entender o que é viver justo, a gente precisa entender o que é justiça, a gente precisa ser honesto naquilo que a gente faz. A gente precisa entender como chegar no altar e louvar o nome do Senhor. E a gente fica feliz de ver pessoas que estão tomando essa decisão de obedecer. Querido, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem um monte de gente subindo um monte, descendo um monte, mas tudo desconcertado. É um monte de gente dizendo que Deus falou, mas não é capaz de obedecer. Gente, o que eu preciso é me posicionar diante daquilo que Deus tem, custa o que custar. Não estou mais nessa, meu querido. Eu já saí dessa. Eu estou em Cristo, eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou obedecer. Irmão, eu vou ver o seu milagre. Eu vou ver o seu milagre. Por isso eu quero encerrar. Deus não esquece dos seus filhos e muda a sua história de dor em história de vitória e alegria. Eu fico imaginando, irmão, talvez para Zacarias fosse mais fácil. Ele queria um filho, mas foi consequência. E ele amou a esposa. Agora eu fico imaginando a cobrança sobre a vida de Isabel. Eu fico imaginando determinadas cobranças sobre a nossa vida. Zacarias e Isabel se tornaram os pais de nada mais, nada menos. De quem, gente? De quem? Você está achando que o teu milagre vai ser pouco? Ei, quem preparou o caminho para Jesus? Quem preparou o caminho para Jesus? A estéril, a esquecida, a velha, a mulher do sacerdote que não gerava. Eu não sei quais foram as palavras que soltaram sobre ela, mas eu fico vendo aquela mulher velha, aquela mulher estéril, com a barriguinha já crescendo, e todos dizendo, será que é barriga d'água? Será que é gravidez indesejada? Porque colocam tudo para botar desgosto no nosso milagre. Tem gente que dá nome a tudo para colocar desgosto no nosso milagre. Mas ela não estava esperando, não era só um filho. Ela estava esperando João Batista. Aquele que veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ei, querido, o ministério de João Batista durou apenas 9 meses. Mas não podemos encontrar outro profeta como ele na Bíblia. Jesus inclusive disse em Lucas 7:28. Eu lhe digo
que entre os homens que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. Ei, a história de Zacarias e Isabel mudou completamente. Uma história de desespero e derrota transformou-se em uma história de louvor e glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Uma história de ruína passa a ser uma história de milagre. Ei, eu falei que quantos sacerdotes tinham naquela época? Oi? 20 mil. Fale para mim, quantas vezes eu citei de outras mulheres que podiam ter filhos, e o nome delas, dos filhos, estão citados ali. De quem que está sendo citado aqui? Zacarias e... tem de mais alguns dos outros 20 mil, dos 19.999. Tem mais alguém? Deus sabe o que Ele precisa fazer. Deus sabe o que Ele precisa trabalhar. Deus não esquece dos que são justos e os honra. Deus não esquece dos filhos que o obedecem. Deus não esquece dos filhos e muda a sua história de dor em uma história de vitória. Deus não esquece de você. Hoje, dia 28 do mês de fevereiro de 2020. Você disse, pastor, é só Deus. Ele está dizendo, sou eu mesmo. Sou eu que vou entrar naquele tribunal. Sou eu que vou ser o teu advogado. Sou eu que vou dar a resposta que você precisa. Sou eu que vou entrar com você naquela sala de cirurgia. Sou eu que vou operar com você. Sou eu que vou entrar com você naquela escola. Vou fazer um concurso com você e vou te colocar naquela cadeira de honra. Sou eu, sou eu, sou eu sou o Senhor. Eu falo contigo, eu te honro. Eu vou mostrar que através da sua obediência o meu nome será glorificado. Alabai onde que eu vassai. Bebi onde que a subia, de que alabai onde que eu vas. Alamanara bacavachore calabai. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Assim como aquele homem entrou naquele templo, nós entramos aqui hoje. Eu sei que o teu anjo já está aqui. Ai, alabá, se coloque de pé, meu irmão, porque Deus está mandando te dizer: ei, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Não pense, Gabi, que você está esquecida. A sua oração foi ouvida. Deus vai trazer resposta por resposta nas tuas mãos, filha. Deus sabe do teu esforço. Deus sabe da sua busca. Deus sabe, tem hora que dá vontade de jogar tudo para os ares, mas Deus está dizendo: ei, eu tenho te dado força e vou te dar força. Você vai ver, você vai parar, vai olhar para trás e vai dizer: foi Deus, foi Deus. Deus me tirou do opróbrio, assim como fez com Isabel. Ela vai fazer, Ele vai fazer contigo, vai fazer na tua casa. Hoje você ora: meu Deus, eu não estou enxergando nada, parece que Ele me esqueceu. Jamais, filha. Onde que assai? Oh, meu Deus. Alabai ande que asubicanai. Oh, ribique assou e andei calabai. A sua oração foi ouvida. A sua oração não será, já foi.
Labai. Deus está dizendo: tira essa roupa da incredulidade, tira essa roupa da dúvida da sua vida, tira essa roupa que você vestiu e você estava dizendo: não vai, não tem jeito. Deus está dizendo: ei, não importa se é velho, não importa se é velha, não importa se é estéril, não importa se não tem condições, o que importa é a minha palavra. E aqui hoje, dia 28/2, Deus está dizendo: Ele ouviu a sua oração. Pai, sopra sobre esse lugar. Assim como houve o temor de Zacarias, que haja o temor na nossa vida aqui hoje, Senhor. Que nós possamos entender que é o Senhor que está falando. Sai do teu lugar e vem para frente. Sai do teu lugar e vem aqui para frente.